de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 61, A Vaca de Homero. O mais foi muito. Vi saírem os primeiros dias da separação, duros e opacos, sem embargo das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas, e as de minha mãe e tio Cosme, trazidas por José Dias ao seminário. Todos estão saudosos, disse-me este. Mas a maior saudade está naturalmente no maior dos corações. E qual é ele? Perguntou, escrevendo a resposta nos olhos. Mamãe, acudi eu. José Dias apertou-me as mãos com alvoroço e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase a todas as horas. Como a aprovasse sempre e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus lhe dera, o desvanecimento de minha mãe, nessas ocasiões, era indescritível. E contava-me tudo isso cheio de uma admiração lacrimosa. Tio Cosme também se enternecia muito. Ontem até se deu um caso interessante, tendo eu dito à excelentíssima que Deus lhe dera não um filho, mas um anjo do céu. O doutor ficou tão comovido que não achou modo de vencer o choro, senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele sabe. Não é preciso dizer que Dona Glória enxugou furtivamente uma lágrima. Ou ela não fosse mãe. Que coração amantíssimo! Mas, senhor José Dias, e a minha saída daqui? Isso é negócio meu. A viagem à Europa é o que é preciso. Mas pode fazer-se daqui a 1 ou 2 anos, em 1859 ou 1860. Tão tarde? Era melhor que fosse este mesmo ano, mas demos tempo ao tempo. Tenha paciência, vá estudando, não se perde nada em ir sabendo já daqui alguma coisa. E, demais, ainda não acabando padre, a vida do seminário é útil e vale sempre entrar no mundo ungido com os santos óleos da teologia. Nesse ponto, lembra-me como se fosse hoje. Os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíram depois. E assim ficaram por alguns instantes até que novamente se ergueram e os olhos fixaram-se na parede do pátio, como que embebidos em alguma coisa, se não era em si mesmos. Depois, desapegaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo. Podia compará-lo aqui à vaca de Homero. Andava e gemia em volta da cria que acabava de parir. Não lhe perguntei o que é que tinha, já por acanhamento, já porque 2 lentes, um deles de teologia, vinham caminhando na nossa direção. Ao passarem por nós, o agregado, que os conhecia, cortejou-os com as deferências devidas e pediu-lhes notícias minhas. Por ora, nada se pode afiançar, disse um deles, mas parece que dará conta da mão. É o que eu lhe dizia agora mesmo, acudiu José Dias.
Conto ouvir-lhe a missa nova, mas ainda que não chegue a ordenar-se, não pode ter melhores estudos que os que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu, demorando mais as palavras, irá ungido com os santos óleos da teologia. Desta vez, a fulguração dos olhos foi menor. As pálpebras não lhe caíram, nem as pupilas fizeram os movimentos anteriores. Ao contrário, todo ele era atenção e interrogação. Quando muito, um sorriso claro e amigo lhe errava nos lábios. O lente de teologia gostou da metáfora e disse-lhe. Ele agradeceu, explicando que eram ideias que lhe escapavam no correr da conversação. Não escrevia nem orava. Eu é que não gostei nada, e logo que os lentes se foram, sacudi a cabeça. Não quero saber dos santos olhos da teologia. Desejo sair daqui o mais cedo que puder, ou já. Já, meu amigo, não pode ser, mas pode suceder que muito antes do que imaginamos. Quem sabe se este mesmo ano dê. Tenho um plano feito e penso já nas palavras com que hei de expô-lo à Dona Glória. Estou certo que ela cederá e irá conosco. Duvido que mamãe embarque. Veremos. Mãe é capaz de tudo. Mas com ela ou sem ela tenho por certa a nossa ida, e não haverá esforço que eu não empregue. Deixa estar. Paciência que é preciso, e não faça nada que dê lugar a censuras ou queixas. Muita docilidade e toda aparente satisfação. Não ouviu o elogio do lente? É que você se tem portado bem, pois continue. Mas 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a 3 meses ou 6? Não, 3 meses. Pois sim, tenho agora um plano que me parece melhor que outro qualquer. É combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Você, por que não tosse? Porque não tuço? Já não, mas eu hei de avisar você para tossir quando for preciso, aos poucos. Uma tossezinha seca e algum fastio. Eu irei preparando a excelentíssima. Tudo isto é em benefício dela, uma vez que o filho não pode servir a igreja como deve ser servida. O melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero, como se este mundo também é igreja para os bons fosse outro bezerro, irmão do santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna e repliquei. Entendo. Mostrar que estou doente para embarcar, não é? José Dias hesitou um pouco, depois explicou-se.
Mostrar a verdade porque, francamente, Bentinho, eu há meses que desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno teve umas febres e uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que já seja o mal, mas o mal pode vir depressa. Uma hora cai a casa. Por isso, se aquela Santa Senhora não quiser ir conosco, ou para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse. Se a tosse há de vir de verdade, melhor apressá-la. Deixe estar. Eu aviso. Bem, mas em saindo daqui não há de ser para embarcar logo. Saio primeiro, depois cuidaremos do embarque. O embarque é que pode ficar para o ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Pois seja maio. Primeiro deixo o seminário, daqui a 2 meses. E porque a palavra me estivesse a pegarrear na garganta, dei uma volta rápida e perguntei-lhe a queima-roupa. Capitu, como vai? Capítulo 62. Uma ponta de Iago. A pergunta era imprudente, na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou o único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre quando eu chorava todas as noites produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam, ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Esteve quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu. O que é que ela fazia? Se vivia rindo, cantando ou pulando? Mas retive-me a tempo. E depois, outra ideia. Outra ideia não, um sentimento cruel e desconhecido. O puro ciúme. Leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias. Algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança, vária idade e feitio, grandes passeadores das tardes. Agora, lembrava-me que alguns olhavam para Capitu,
E tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim. Um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava outro. Acompanhá-lo-ia com os olhos na rua, falar-lhe-ia à janela, às ave-marias, trocariam flores Que? Sabes o que é que trocariam mais? Se o não achas por ti mesmo, escusado é ler o resto do capítulo e do livro. Não acharás mais nada. Ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas, se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão afora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera o Peralta da vizinhança? Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto, não tiveram, naqueles 3 ou 4 minutos, esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, como o desenho truncado e torto. Uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase, cujo princípio não ouvi e o mesmo fim era vago. A conta que dará de si. Que conta e quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu e quis perguntar-lhe, mas a vontade morreu ao nascer como tantas outras gerações delas. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria à casa ver minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah, sim. Peça à mamãe que me mande buscar sábado. Sábado? Este sábado não. Que me mande buscar sem falta. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!